E se o homem que lançou as bases da ciência moderna tivesse sido ignorado por toda a sua vida? Essa é a história de Gregor Mendel, o monge que descobriu os princípios da genética, muito antes do mundo estar pronto para entender. No século XIX, em um mosteiro simples, longe dos grandes centros científicos, Mendel levava uma vida tranquila. Ele não era famoso, nem reconhecido. Era apenas um monge curioso, apaixonado por entender como a vida funcionava. Mas havia algo diferente nele. Enquanto muitos acreditavam que as características dos seres vivos eram transmitidas de forma aleatória, Mendel desconfiava que existia uma lógica por trás de tudo. E foi no jardim do mosteiro que ele começou sua jornada. Usando plantas de ervilha, ele realizou centenas de cruzamentos. Observava detalhes que passavam despercebidos por qualquer outra pessoa. A cor das flores, o formato das sementes, o tamanho das plantas. Mas o que tornava Mendel único não era apenas observar, era medir, contar, registrar padrões. Após anos de experimentos, ele chegou a uma conclusão revolucionária. As características eram herdadas seguindo regras específicas, quase como um código invisível que passava de geração em geração. Hoje sabemos que isso é a base da genética moderna, mas naquela época parecia absurdo. Em 1866, Mendel publicou seus resultados. Ele acreditava que sua descoberta mudaria a forma como a ciência entendia a vida. Mas o que ele recebeu foi silêncio. Nenhum reconhecimento, nenhum interesse, nenhuma validação. Seu trabalho foi completamente ignorado. Os cientistas da época simplesmente não compreenderam a profundidade do que ele havia descoberto. Faltavam conceitos, faltava contexto, faltava tempo. E assim, Mendel continuou sua vida, sem fama, sem aplausos, sem saber que havia feito uma das descobertas mais importantes da história da humanidade. Ele morreu em 1884, ainda sendo apenas um monge desconhecido. Mas a história não termina aí. Anos depois, no início do século XX, outros cientistas começaram a investigar a hereditariedade novamente. E foi então que redescobriram os estudos de Mendel. Tudo começou a fazer sentido. Os padrões que ele havia identificado estavam corretos. As leis que ele descreveu eram reais. E finalmente o mundo entendeu. Gregor Mendel não estava errado. Ele estava décadas à frente do seu tempo. Hoje ele é reconhecido como o pai da genética, e suas descobertas são a base de praticamente toda a biologia moderna. Da medicina à engenharia genética, da agricultura à compreensão do DNA, tudo começa com Mendel. Mas talvez a maior lição dessa história vá além da ciência, porque Mendel nos mostra que nem sempre o reconhecimento vem no momento certo. Às vezes você pode estar fazendo algo extraordinário e ainda assim ser ignorado. Às vezes a verdade leva tempo para ser aceita. E às vezes os maiores gênios da história são aqueles que ninguém ouviu. Gregor Mendel foi um deles, o monge que descobriu a genética, mas que só foi reconhecido depois de sua morte.